Queridos amigos do programa Caminho da Luz, é com grande alegria que nós estamos entrando na sua casa para estudarmos mais uma vez essas obras tão importantes no programa de hoje. Especificamente o primeiro bloco, estudando essa obra fantástica de André Luiz, o livro Nosso Lar. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 34. Nós vamos antes fazer um agradecimento aos nossos telespectadores da TV A Caminho da Luz e também aos nossos queridos amigos que assistem pela Rádio Clube de Itapira. Nós vamos saudar o nosso querido Maguila, que está lá na técnica, e também o nosso amigo Gabriel, que está aqui pela TV A Caminho da Luz. Nós vamos hoje estudar, então, o capítulo que fala para todos nós com os recém-chegados do umbral. Mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Aos nossos telespectadores e rádio ouvintes, que Deus, o nosso Pai, possa nos abençoar em mais um programa, e a você que nos ouve, que nos assiste, dando-lhes muita força para seguirmos na caminhada do bem. Vamos então, André, iniciar nesse momento a leitura para podermos falar um pouquinho e estudarmos juntos. Se você tiver o livro nas mãos, fica ainda mais fácil acompanhar o estudo que estamos fazendo dessa obra fantástica. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso, as câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior, sob um amparo forte. Não somente Narcisa, Salúcio e outros companheiros se lançavam a lide, cheio de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro, com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: "Tenha piedade, meu filho, ajude-me, por amor de Deus." Aproximei-me com interesse. Cruzes credo, continuou benzendo-se. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam! Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegarão. Ajudei a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez, obedecendo mais à malícia que me era peculiar, interroguei: "Vem assim de tão longe?" Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra. Olvidando por completo, naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a explicar-se de grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota, mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos, que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes,
Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada, mas eu não perdi a esperança de ser libertada. De um momento para o outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinha que ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Absolutamente não, respondeu. Perseguindo-se, como lhe disse, enquanto estive na terra. Fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, alguns negros morriam no tronco, para escarmento geral. Outras vezes, era obrigado a vender as mães cativas, separando-se dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses, quando o padre Amâncio visitava a fazenda, e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque, recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e para com Deus. Olha que interessante esta visão que ele mostra aqui para todos nós. Quantas não são as vezes em que nós estamos presos em nossa própria ignorância, acreditando que apenas o hábito de orar, no caso aqui era uma companheira católica, no ato de se confessar e de receber a absolvição, já estava livre do trabalho. E ela, crendo que apenas pelo ato de contribuir com a religião, pagar algumas missas para que fosse rezado em seu nome após a sua morte, já daria a ela créditos para ir direto para o céu. E aqui nós vemos que não é assim que funciona. Aqui nós notamos que os créditos espirituais não são comprados. Nenhuma religião tem o tique divino para vender, seja o céu, seja o perdão, seja a indulgência para ninguém. O ticket que podemos comprar para os bens terrenos são adquiridos pelo esforço, são adquiridos pelo trabalho, são adquiridos pela renúncia e não vêm de graça. E aqui nós começamos a ver que essa senhora não era tão boa e tão ingênua quanto André Luiz imaginava que ela era. Ela havia sido dona de muitos escravos, ela separava a mãe dos filhos, ela era muito exigente, colocou inúmeras vezes os negros nos troncos, mandava chibatá-los, levando muitas vezes à morte. Então nós notamos que ela tinha para consigo a ilusão de achar que tudo aquilo que ela fez, de toda aquela exigência, era em bem harmonia geral. E nós estamos vendo e veremos um pouco adiante que a coisa não era por aí. Na verdade, nós vemos hoje não apenas o grande erro que a Igreja Católica cometeu ao longo de vários séculos, como também nós vemos alguns segmentos dos reformados, que são os nossos irmãos evangélicos, que hoje, de uma certa maneira, de uma maneira descabida, faz uma interpretação equivocada
dos ensinamentos do Cristo. E há um grande erro por parte do homem. Primeiro, porque todos nós nos achamos caridosos. Se perguntarmos para qualquer pessoa, você é caridosa? As pessoas afirmam, sim, eu sou caridoso. Sempre dou uma esmola quando posso, sempre. Nós achamos que isso é ser caridoso. Só que naquela época havia um costume de que se você fosse uma pessoa poderosa no campo financeiro e desse vultuosa quantidade para a sua igreja, havia uma absolvição. Diga de passagem, nós vamos ver que naquela época em que havia só o cristianismo através da igreja católica apostólica romana, quando houve um racha da igreja, através de Martinho Lutero, aonde ele não aceitava o processo da indulgência, que nada mais era do que você comprar um lugar melhor no mundo espiritual. Então partia um familiar, você procurava a igreja, e ali, dependendo da quantidade que você desse, quanto mais vultuosa, lugar melhor aquele espírito teria perto do Pai. E assim, até hoje, nós vivemos dessa maneira. E essa senhora chegou no mundo espiritual, conheceu o inferno, conheceu o purgatório. Ah, Sérgio, mas o inferno existe? Não. Não o inferno como nós imaginamos, que todos os espíritos irão para o inferno e para o céu. Não é um lugar geograficamente explicado. É a nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrito a lei de Deus? Resposta: na consciência. É a consciência que é o nosso tribunal. É a consciência que vai nos dizer se estamos no caminho certo ou no caminho errado. Então essa senhora sofreu muito, mas nem com o sofrimento fez com que ela pudesse compreender e se questionar: por que eu estou sofrendo? Eu vivi uma vida correta? Porque era mais fácil acreditar nos religiosos. Isso é o chamado a lei do menor esforço. É preferível pagar. Eu pago uma missa, eu pago o batizado, eu pago a celebração da morte, eu pago tudo. Porque aí eu tenho a minha consciência para com Deus. E o Espiritismo vem dizer que não é isso que vai nos salvar. O que vai nos salvar é a mudança de nosso comportamento. Essa mulher, ela matou muitas pessoas. Essa mulher fez com que muitas mães chorassem noites e noites, de uma maneira atormentada, porque perderam seus filhos, porque essa mulher vendeu a troco do dinheiro que muitas vezes deu para a própria igreja. E a igreja, logicamente, não estava dando esse dinheiro a Deus, porque Deus não precisa de dinheiro. Essa questão de dízimo é uma questão da maior pura ignorância do homem. Porque, logicamente, se nós dermos alguma coisa para a igreja no ensejo de dizer que é para a manutenção da igreja, isso é real, é plausível. Mas nós alegarmos que nós temos que dar 10% do salário porque nós vamos dar a Deus, Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus é pai de tudo isso. Deus é dono de tudo isso que nos empresta para que nós possamos saber fazer bom uso. Deus é proprietário de tudo. Nós somos seus filhos, na qual Deus divide e Deus nos dá para as nossas provas aqui na terra. Por isso, começamos a repensar o sofrimento que é no mundo espiritual quando nós não sabemos viver o Evangelho, quando nós não sabemos nos atinar para a verdade da vida. Que sofrimento essa mulher tinha. O mesmo sofrimento que você que está nos ouvindo, ou até mesmo que eu que estou aqui falando, vou ter ao chegar ao mundo espiritual se eu e você e todos nós não fizermos a lição de casa.
que é o exercício da caridade como nos ensinou Jesus. Esse é o trabalho que nos reserva. Esse é o trabalho que deveria reservar as religiões. Ensinar os seus adeptos, preparando-se os seus religiosos para a vida. Não apenas a vida no mundo físico, mas a vida no mundo espiritual. Portanto, queridos amigos que nos ouvem, queridos amigos que estão atentos a esta leitura, vejamos o que é o sofrimento no mundo espiritual após o desencarne. Muitos aí podem perguntar, mas poderia ser diferente? Sim, se essa mulher tivesse sido humilde, caridosa, se ela tivesse lutado diante das correntes da sua época, feito com que os filhos escravos ficassem com a mãe, dando uma vida digna aos escravos, com certeza tudo seria diferente. Lembre-se das palavras de Paulo, que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Vamos ler um pouquinho mais, André? A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, em razão de paz espiritual, era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos, perante o Pai eterno. Os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas, quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa, então, que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo, por me haver chocado a determinação da princesa, libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada. Havia muitos dias, e quando o Padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez e a servir a gente dessa laia. Não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade. Recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigado a sofrer-lhes a presença até hoje. E quando veio? Perguntei. Em maio de 1888. Eu gostaria de chamar a atenção o quanto que a fala ela proporciona repercussão. Ela foi induzida por este padre, que era o representante naquela altura de uma religião muito respeitada, o catolicismo. Ela foi induzida por esse padre a ter raiva dos negros.
e a tratar os negros com indiferença, levando ao ponto daquele padre afirmar que os negros africanos eram os piores e que nasciam apenas e tão somente para servir, para serem escravos. Vejamos bem a ignorância de um homem. Vejamos bem a prepotência de um homem, porque ele estava falando em nome de uma religião que se baseia em Jesus. E Jesus, quando passou em nossos meios, ele sempre esteve com os pobres daquela época, inclusive com os escravos, inclusive com os negros. Então nós vemos que aqui nós todos falamos e falamos, mas a mensagem ainda está muito distante da nossa realidade. Para nós temos que colocar em definitivo, de uma vez por todas em nossa mente, cor de pele não quer dizer que é melhor do que ninguém. Branco não é melhor do que negro, negro não é melhor do que índio, índio não é melhor do que esse. Nós somos todos iguais. E não é pela cor da pele que se fará superior ao outro, e sim pela dignidade, e sim pela postura, e sim pelo caráter que nós venhamos a ter no nosso dia a dia. E hoje, cabe a nós assistir aos nossos irmãos que moram na África, por todo o desamparo que eles têm e por todas as dificuldades que eles passam. Então notemos o quanto nós temos que tomar cuidado com o que falamos, para que não venhamos a induzir os outros nos equívocos de nossa própria prepotência. A reencarnação é uma das belas oportunidades que Deus nos dá para a nossa evolução. Eu gostaria que nós pudéssemos fazer uma pequena conta, exercitando a nossa mente. Essa mulher havia desencarnado em 1888. A obra Nosso Lar foi publicada em 1944. Vamos dizer que André Luiz acompanhou esse acolhimento dessa irmã, ou em 43, ou em 42, ou no começo de 44. Vamos trabalhar com a ideia de que 1888 para 1944 são 56 anos. Vamos colocar um tempo de 54 a 56 anos. Que essa mulher sofreu terrivelmente e era fora dos demônios que o perseguia no mundo espiritual. Logicamente, esses demônios são os pais daquelas crianças que, não compreendendo ainda o processo evolutivo, tornaram-se obsessores para aquela mulher. O André, há pouco tempo atrás, nos seus comentários, ele citou que precisamos auxiliar a África, que hoje passa por momentos muito difíceis, é verdade. Nós precisamos exercitar o cristianismo. Mas também nós não podemos esquecer que ali não está nenhuma vítima. São espíritos como essa senhora, que viviam no corpo de uma criatura branca, que Deus permite que vai reencarnar na África, na cor negra, para poder aprender a valorizar a criação divina. A reencarnação é uma das belas oportunidades de refazimento para a criatura humana. Eu vou fazer uma pergunta a você que está aí na Rádio Clube nos ouvindo, você que está aí pela TV A Caminho da Luz nos assistindo. Você acha que essa irmã em espírito, se ela reencarnar no corpo de um negro, qual vai ser, por parte dela, a aceitação como espírito? Será que ela vai aceitar mansamente
pela colocação que ela faz da ideia que ela tem sobre o que é os nossos irmãos que são negros? Será que ela tem uma visão de que os espíritos são iguais no campo da inteligência e que o espírito não tem cor, não tem sexo? Ele reencarna de acordo do seu quadro evolutivo. Por isso é verdade que nós não devemos eles morrerem à míngua. Não significa que nós vamos tratar mal esses espíritos porque eles estão passando por um processo de colheita. Nós vamos exercitar aquilo que esse padre deixou de fazer e que muitos religiosos estão deixando de fazer, não apenas na Igreja Católica, também nos meios protestantes, e vou até mais além, nos meios espíritas. Porque a caridade, como nos diz no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, é a sublimidade que nos eleva a Deus. E Paulo vem trazer essa mensagem para todos nós, retificando uma mensagem que ele havia trazido em uma das suas epístolas. Quando ele nos diz, fora da igreja não há salvação. 19 séculos depois, ele vem trazer uma nova mensagem, fora da caridade não há salvação. É a caridade que nos torna criaturas melhores. É a caridade que nós devemos ter, que esses irmãos não tiveram na sua época. E que nós também não tivemos, e que nós também ainda não estamos a ter. A caridade é tímida ainda. Precisamos aprender a trabalhar. Aqui vem um alerta aos espíritas. E não vou me preocupar com outras religiões, porque cada um é responsável pelos seus frequentadores. Eu vou aqui me ater aos espíritas, aos dirigentes espíritas. Porque há uma palavra que Jesus diz, André Luiz, que muito me chama a atenção. Ele diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Será que nós estamos condizente com a atualidade daquilo que o Espiritismo nos trouxe? Será que nós estamos fazendo aquilo que é a lição de casa que Allan Kardec traz para todos nós, baseado na obra de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou será que nós ainda vemos todas essas dificuldades? Vou contar, André, o milagre, mas não vou contar o santo. Como diz o dito popular, quando cheguei em Itapira, estávamos numa reunião, que era uma reunião de dirigentes espíritas, pela USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo, e nós então, frequentando o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, anunciamos que nós havíamos recebido uma missão de construir uma casa espírita através do abnegado médium Francisco Cândido Xavier. E era a Casa do Pão, onde eu tive orgulho de ser aquele que foi o criador, juntamente com um grupo de companheiros que aceitou a nossa proposta. E eu me lembro que nós fizemos ali uma reunião dizendo que nós estávamos a reunir as crianças de um bairro bastante carente aqui de Itapira, mas que nós também deveríamos envolver os nossos filhos para participar da evangelização. E pasmem você que está me ouvindo, uma presidente de um centro espírita me indagou: mas eu vou colocar os meus filhos pequenos junto com os filhos de bairro pobre? E naquele momento eu confesso que eu me destemperei. E eu fiz uma pergunta à irmã dizendo: mas o que você aprendeu do Evangelho? O que o Espiritismo está tocando em você? Qual a diferença dos irmãozinhos que moram no bairro
E os irmãozinhos que moram na sua casa, não são todos filhos de Deus? Não é hora de você mostrar aos seus filhos a realidade da importância de vivermos em fraternidade, em família, como criou-nos o Pai, a ideia de uma única família? Então nós vemos que nós espíritas também temos essa dificuldade. Vejo os dirigentes espíritas com dificuldade de levar os seus filhos para a periferia. Tem muitas pessoas que dizem assim: Sérgio, você educou muito bem o André Luiz, o teu filho que te acompanha, por isso que ele segue os seus passos. Eu digo, não. Na verdade, ele tem a evolução própria dele. Talvez o merecimento que eu a tenho foi de ter levado ele desde pequeno para conviver com os nossos irmãozinhos da periferia. Isso sim, eu acho que foi um mérito por parte de um pai que é presidente de uma casa espírita há muitos anos e que tem o compromisso com o Evangelho, que é o compromisso que nós temos que fazer, levar os nossos filhos desde pequeno. Se amanhã eles seguirem outros caminhos, a responsabilidade passa a ser deles, mas nós vamos fazer a lição de casa. Por isso, eu vejo a história desse padre e nós sempre falamos assim, André, mas que interessante, como esse padre foi cruel. Nós estamos vendo dirigentes espíritas, pastores, padres ainda cruéis, porque ainda temos um desrespeito para com o nosso irmão carente, para com o nosso irmão necessitado. Subimos às tribunas, falamos de Jesus, falamos da obra do Cristo, mas não vivemos ainda a obra que ele nos legou dentro do exercício natural. Vamos continuar a leitura? Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou: é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Ia responder, convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé. Mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos os irmãos perturbados. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagino o que tenho sofrido, torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou: não comente o mal. Já sei tudo que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia.
em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Olha que interessante, querido Sérgio, queridos telespectadores, rádio ouvintes. Chegou num determinado momento que Narcisa se aproximou deles e disse: olha, André, não perca tempo. Não perca tempo com essas conversas que não irão levar ninguém a lugar algum. Observemos o quanto a espiritualidade dá valor às boas conversações. É interessante que, se nós formos olhar aqui na Terra, nós já paramos para analisar se num dia nós tivermos 10 conversas com 10 pessoas diferentes, se salvar uma é muito. Porque nós falamos apenas de reclamar do governo, porque atualmente aqui no Brasil está uma crise econômica, uma crise social, uma crise política. Nós falamos apenas dos problemas no trabalho, nós falamos apenas dos problemas envolvendo a sociedade de um modo geral. Nós sempre falamos de problema. E isso atrai problema. Então chega um determinado momento que Narcisa falou: André, não perca tempo, não vai levar a lugar algum. E aquela senhora milindrada perguntou: mas eu também me encaixo nisso? Não, a senhora apenas está muito cansada e eu vou providenciar o repouso, eu vou providenciar a ajuda. Notemos como ela saiu dessa situação de um modo fácil e de um modo justo, em que não deixou aquele coração tão ainda endurecido, não deixou aquele coração dilacerado. Allan Kardec traz uma palavra que eu julgo ser oportuno para essa nossa conversa. Não devemos fazer proselitismo. Era isso que André Luiz estava fazendo com a nossa irmã. Ele estava tentando ouvir as suas queixas, dificuldades, para que ele pudesse falar alguma coisa, chamando-lhe a atenção sobre uma nova visão de vida. Mas Narcisa, percebendo que a irmã estava fechada diante do seu pensamento, ela vai mais além. Ela diz assim: preocupada que estava com os meus sobrinhos que iriam receber a herança, logicamente essa mulher não teve filho. Se ela não teve filho, ela não sabe o que é a alegria do parto, a alegria de educar um filho. Por isso ela fez isso com as escravas. O segundo fator: a igreja havia lhe ensinado que ela deveria deixar em testamento uma quantia vultuosa para as missas em seu favor, porque ela, estando no mundo espiritual, logicamente as missas iriam fazer o refrigério para o seu coração. Aí nós mostramos que a Igreja Católica aceita na vida após a morte. Não só quando nós vamos a uma recomendação de um corpo, e lá está um representante da Igreja Católica, ele num determinado momento do seu culto, num determinado momento da sua ritualística, ele nos diz: vamos então pedir a Deus que receba essa irmã no seio de seus braços, para que ela possa gozar da felicidade. Vejamos que fato interessante. Nós começamos a ver um pouco mais essa questão do mundo físico e do mundo espiritual. Mas ao que encerra essa mensagem, que eu acho ser maravilhoso. André Luiz, ele fica corado, ele fica envergonhado, porque logicamente ele quer ajudar. Mas nós precisamos, até para ajudar, nós temos que ter técnica, saber o momento certo de ajudar. Logicamente, Narcisa sabia que naquele momento, se ela, quando é indagada por aquela irmã doente, mas eu estou nessa relação, eu também sou dementada, também sou doente. Logicamente, se Narcisa diz: pois é, minha irmã, você está em situação difícil, precisa mudar sua forma de pensamento, lógico que ela se desequilibraria muito mais. E logicamente o tratamento ficava muito mais difícil. Ela diz: não, minha irmã, você está cansada, vai descansar. Somente o tempo é capaz de nos mostrar uma visão diferente para a nossa vida.
Queridos amigos, é momento de repensarmos, é momento de analisarmos, é momento de vermos em Jesus o nosso amigo, aquele que nos deu o dom da vida e a oportunidade celestial. Não cometamos os velhos e grandes equívocos. Não imaginemos que já somos o que não somos. Quando nós estudamos a vida de Jesus, de Chico Xavier e outros benfeitores mais da humanidade, nós vemos que eles tinham algo que nós necessitamos de ter: humildade, para sabermos onde estamos e onde queremos chegar. Mas já caminhando para o nosso encerramento, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Mande a sua mensagem. Está gostando? O que você está achando do programa? Mande a sua sugestão através do Facebook. O do nosso querido Sérgio Vilar é Sérgio Vilar, como Gabriel está colocando em sua tela. Ou se você está ouvindo pela Rádio Clube, coloque Sérgio Vilar com 2 L's e R no final e procure por mim em minha fanpage, André Luiz Chiarini Vilar. E não esqueça de conhecer o nosso blog www.andreluizvilar.com.br. A sua participação ela é muito importante. Eu encerro esse capítulo dizendo o quanto é importante nós não queremos mudar o pensamento do outro. Respeitemos o pensamento do outro, para que possamos também ser respeitados em nosso pensamento. Queridos amigos, vamos partindo para o encerramento desse bloco, na qual estudamos mais uma página maravilhosa e de luz de André Luiz, através do livro Nosso Lar, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier.